Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresas e general manager em futebol. Mas hoje vamos fazer uma matéria que envolve o direito e o futebol. O Daniel Alves, conhecido na Europa como o Dani Alves, que jogou por muitos e muitos anos no Barcelona, acaba de ser preso no dia de ontem, acusado de estupro. Nós temos aí um caso recente do Robinho, que foi, depois de muitos e muitos anos, condenado na Itália, e ele ainda, pelo que me consta, não se apresentou para cumprir a pena. Eu fico aqui pensando nos anos e anos que passei dentro do futebol, que não foram poucos anos. Eu assisti aqui no Brasil, jogador de futebol atropelar pessoas na rua e não cumprirem penas. Jogador de futebol parece que é um santo, é adorado não só pelo porteiro do tribunal, como desembargadores e outros mais. Já vi jogador de futebol fazer parceria com o presidente de clube para roubar o clube e nada aconteceu. Já vi jogador de futebol esnobar a própria família. E normalmente esses jogadores de futebol que acontecem esses casos aqui no Brasil, são pessoas que vieram de uma família humilde. Muitos, comprovadamente, não tinham nem o café da manhã, mas corriam para um dia alcançarem o estrelato da bola. E eu fico muito satisfeito quando encontra um país como a Itália e agora como a Espanha, que querem realmente julgar. Não interessa a fama do jogador. Jogador de futebol é um profissional como outro qualquer. É um profissional como um pedreiro, como um marceneiro, e que a justiça aqui no Brasil deveria também tratar igual, quando na verdade não trata. Aqui, olha muito, é filho de quem? Se for filho de alguém que é superior, entendeu? Ao pai da vítima, a vítima vai continuar vítima. E o que se viu ultimamente foi o Tite levar o Daniel Alves para a Copa do Mundo, porque o Daniel queria ganhar mais um título, mesmo estando treinando num clube do México. E aí, eu, como bacharel em Direito, e que advoguei muitos anos, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu tinha meu escritório na Avenida 13 de Maio, bem em frente à Biblioteca Nacional, e advoguei para muitos e muitos jogadores de futebol, neste momento, eu estou do lado da mulher, a mulher que se sentiu
se sentiu ofendida com a atitude do Daniel Alves. Eu estou do lado. A mulher não mente. Dificilmente a mulher mente nesses casos. Estou falando também como ex-advogado. A mulher não mente. Então, há uma necessidade muito grande de os clubes de futebol não se preocuparem somente com a transferência de jogadores, mas também se preocuparem também com a formação do cidadão. Porque eu estou cansado de ver pessoas reclamando dos maus tratos de jogadores famosos que não querem dar nenhum autógrafo. Não precisa citar, você está pensando exatamente nas pessoas, nos jogadores que eu estou querendo falar. Eu não vou citar aqui para não abrir brecha, porque eles são tão covardes, porque ganharam na loteria com fortunas, ou seja, jogaram futebol e ganharam dinheiro, ganham dinheiro e se acham donos do mundo. Eu, por exemplo, sem citar nomes, porque hoje esse jogador está numa situação triste no Rio de Janeiro, eu fui procurador de um jogador que aos 17 para 18 anos ele foi tricampeão do mundo. Ele ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele ligava para o meu escritório. Nesta oportunidade, o meu escritório era na Praça Sans Penha, no Rio de Janeiro, e ele tinha uma mesa reservada numa grande churrascaria em Ipanema. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a distância é muito grande. E ele, quando queria falar comigo, ele não ia ao meu escritório, ele mandava o motorista dele particular me apanhar na Praça Sans Penha e ir à churrascaria para conversarmos. Quando eu chegava lá, ele estava com colar de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro. E todo mundo olhava para ele, está lá, o grande craque fulano de tal, papapá, papapá. Tudo isso acabou. Sabe por que acabou? Porque não teve a formação de um cidadão para saber que o dinheiro entra, mas o dinheiro também sai com muito mais facilidade. E esse jogador rodou, jogou em grandes clubes de futebol. Hoje ele é simplesmente um motorista de uma Kombi no Rio de Janeiro, fazendo transporte. Ganhou milhões e milhões de reais. E não foi por falta de conselhos, mas outros também aproveitaram bastante os clubes de futebol brasileiro e se encostavam naquele dirigente mau caráter e faziam aqueles contratos mandrakes, aqueles contratos, rachadinhas. E não foram poucos, não. E esses jogadores continuaram sendo aplaudidos. Muitos foram homenageados. E o público aplaudindo exatamente a ilegalidade. Então eu parabenizo a Espanha e parabenizo a Itália. Lá a lei é para todos, bem diferente do que acontece principalmente aqui no interior de Minas. Onde filho de coronel
porque aqui ainda tem o coronelismo, manda e desmanda. E entra ano e sai ano, não tem lei. O artigo 5º da Constituição Federal, aqui, por exemplo, no norte de Minas, é só no papel. O artigo 5º diz igualdade para todos. Então, o jogador brasileiro, principalmente, ele se enche, ele acha que nada vai lhe acontecer. E pelo contrário, quando entra num restaurante, num shopping, ou em qualquer lugar, eles se acham donos daquele local. Mas a formação também do torcedor brasileiro é bem diferente do estrangeiro. Lá fora, o torcedor também pune o péssimo atleta. Aqui não. Aqui ele é aplaudido. E aquele que atropelou e matou continua sendo respeitado, principalmente por aqueles que assistem o futebol pela televisão. Este é o Brasil, que precisa mudar muito, principalmente com relação à formação de atletas. É uma balela pensar que os clubes de futebol se preocupam com a formação, principalmente escolar, do atleta. Simplesmente eles tratam o jogador de futebol exatamente para obterem lucros e depois soltam pelo meio do mundo. E aí acontece o que aconteceu com o Robinho e agora está acontecendo com o Daniel Alves. Exatamente o Dani, que só treinando foi para a seleção do Tite. Mais uma para a gente anotar aí na seleção do Tite. Mais uma. Eu espero que a justiça seja feita. Quem sou eu para condenar? Mas serve como exemplo. E vamos esperar as próximas semanas para o julgamento do Daniel. E que seja um julgamento justo. Porque, repito mais uma vez, a mulher, principalmente nesses casos, que ela é vítima, ela não mente. Ela não mente. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.